Hi students, good afternoon. Here is teacher Rafael, aqui é o professor Rafael, sou professor da PEI Joana Espósito, situada em Embu das Artes, pertencentes à diretoria de ensino de Taboão da Serra. E eu estou fazendo um resumo, um compilado sobre as aulas que estão sendo transmitidas no Centro de Mídias, especificamente as aulas de língua estrangeira moderna ou língua inglesa, que estão sendo transmitidas aí pela professora Jucineire, ok? O objetivo dessa série é atingir aqueles alunos que, porventura, perderam a transmissão das aulas, que não conseguiram assistir no YouTube, estão com dificuldades de achar, e eu vou estar anexando essas aulas também no aplicativo Google Sala de Aula, juntamente com as atividades que foram desenvolvidas nessa aula, mais precisamente, ok? Essa aula ela vai falar um pouco sobre source of water, ou seja, ela vai falar um pouco sobre fontes de água. É uma aula interdisciplinar onde nós vamos estudar alguns conceitos de geografia dentro da língua inglesa, ou seja, nós vamos aprender vocabulário relativo à língua inglesa, desenvolver habilidades de língua inglesa e também estudar um pouco sobre a disciplina de geografia, ou seja, uma aula interdisciplinar. Nós vamos desenvolver habilidades entre duas disciplinas. Aqui no primeiro slide a gente tem Second Class. Eu não achei essa imagem referente à First Class, a primeira aula, então essa é a primeira aula que foi transmitida no dia 12 de maio. Ok? Então eu vou usar essas aulas aí para desenvolver as atividades relativas ao oitavo ano em English. Ok? Let's go to the next slide. Vamos pensar um pouco aqui sobre as habilidades que nós vamos desenvolver. Existem outras habilidades também de geografia, de inglês também, porém a gente vai focar apenas nessa aqui por enquanto, certo? Então, analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto e inferir informações e relações explícitas. Eu estou trabalhando nessas habilidades porque elas são habilidades mais gerais, são habilidades mais estruturantes, não são tão específicas assim da disciplina, né? Isso quer dizer que essas habilidades podem ser trabalhadas em diversas disciplinas, não só na língua inglesa, não só em geografia, mas como em todas as disciplinas que trabalham aí com a questão dos gêneros textuais, ok? Então é muito importante a gente ter esse olhar mais de construção de conhecimento, construção de habilidade dentro da disciplina, dentro daquele objeto do conhecimento que vai ser estudado, ok? Então lá no Google Sala de Aula eu vou colocar um formulário e dentro desse formulário vai ter essa tabelinha onde nós vamos ativar um pouco dos conhecimentos prévios dos alunos. Vocês já têm estudado inglês desde o sexto ano, vocês têm contato com a língua inglesa no dia a dia, através dos alimentos, através dos jogos, internet, enfim. A língua inglesa faz parte da nossa vida, quer queira ou quer não. Então, nessa ativação de conhecimentos prévios, que nós vamos focar aqui. Então, nessa primeira parte da tabela aqui, o What I Know é o que eu sei. O que eu sei sobre o quê? Sobre o tema da aula, que é Water Sources, que é fontes de água. O que você sabe sobre fontes de água? What I know about water sources. Na segunda tabelinha, essa parte do meio aqui, o que eu quero saber sobre water sources? What I want to know about water sources. O que eu quero saber? O que eu gostaria de saber sobre fontes de água? Afinal, o que é fontes de água? E na última tabelinha, que vai ser no final da aula, what I have learned about water sources. O que eu aprendi sobre fontes de água. Mas afinal, o que são fontes de água? A torneira que a gente usa para pegar água é uma fonte de água, o chuveiro é uma fonte de água. O que você sabe sobre fonte de água? What do you know about water source? Então, quero que vocês respondam no formulário essa tabelinha, seja em inglês ou em português. Lembrando que vocês podem utilizar aí ferramentas de pesquisa, vocês podem usar tradutores, aplicativos, todas as formas que vocês utilizarem aí para aprender a língua inglesa. Lembrando também que o desenvolvimento das habilidades, skills, em inglês depende muito do seu protagonismo, do seu empenho, não depende apenas da aula ou do professor.
ok? Depende muito do seu contato direto com a língua. Quanto mais contato você tiver com a língua diariamente, mais fácil você vai desenvolver essas habilidades. Então, essa tabelinha vai estar lá disponível lá no formulário Google Sala de Aula. Vou dar continuidade aqui, tentando fazer a compreensão global desse texto, mais especificamente dessa pergunta, onde você vai responder no formulário que vai estar anexado lá no Google Sala de Aula. Então, inicialmente eu vou ler em inglês e vou tentar levar vocês à compreensão através da técnica de skimming, onde nós vamos analisar aí as palavras cognatas, lembrando que essas palavras cognatas são aquelas que são bem idênticas na grafia, tanto no português quanto no inglês. Não é necessário um dicionário para traduzi-las, ok? Então vamos lá, vou ler em inglês para vocês, prestem bem atenção, tentem praticar também a oralidade, a pronúncia, para desenvolver essa habilidade de fala, speaking. Did you know that there is a large amount of water on the planet, but only 3% of that is fresh water? 97% is found in the oceans? O que será que está perguntando aqui? Vamos tentar fazer uma compreensão das palavras que nós já conhecemos, que são idênticas. Então, eu tenho aqui a palavra large, que seria largo, grande. Nós temos a palavra planet. O que seria a palavra planet? Preciso procurar no dicionário? Não. 3%, 3%, 97%, 97%, e também nós temos essa palavra aqui, oceans, que seria oceanos. Mas afinal, o que está perguntando aí? Olha só, então vamos lá. Did you know, você sabia, that there is, que há, a large amount of water, uma grande porção de água on the planet, no planeta? Mas, only 3%, apenas 3% of that, desta água, is fresh water, é água doce. 97% is found in the oceans. 97% é encontrado no oceano. Então, o que acontece com essa água que é encontrada no oceano? Provavelmente você já deve ter ido ao mar. Você já deve ter percebido que a água do mar ela contém salt. Ela contém sal, portanto, ela é imprópria para o nosso consumo. Então, do 100% de água que há no nosso planeta, 97% dessa água ela é imprópria para o consumo, porque ela é encontrada, is found in the oceans. Ok? Olha aqui o verbo to be aqui, ó. Is found é encontrado in the ocean, no oceano. Apenas, only 3%, apenas 3% de toda essa água é fresh water. O que seria fresh water? Água fresca? Acho que água doce ficaria melhor. Ok? Então, respondendo aquela tabelinha anterior, quero que vocês respondam lá no formulário, onde vai estar anexada a tabela, se vocês sabiam disso. Ok? Vamos para... Nesse slide aqui, nós temos algumas imagens referentes à água. Nós temos aqui source of waters. Nós temos aqui fontes de água, ok? Então, nós vamos tentar relacionar a imagem com o significado da palavra, certo? Então, olha só, hoje em dia, quase não se vê mais isso, né? Mas as pessoas mais antigas se lembram muito bem que antigamente, antes de nós termos aí a água encanada, a gente conseguia água como? Através de poço. Então, essa primeira imagem, a imagem A, é o quê? É um poço. E como que nós vamos falar o poço em inglês? Vamos usar a palavra well. Well também pode ser bem, mas também pode ser a palavra poço. Ok? Vamos analisar a imagem B. Olha essa imagem B aqui. Que relação que eu faço com o significado da palavra? Que inferência eu faço? Que imagem é essa? Uma quantidade de água cercada por terra em todos os lados. Nós vamos chamar de lago ou lagoa. Em inglês, lake. Então eu convido vocês a praticarem a oralidade, sempre pronunciando aí as palavras junto com o professor
E de preferência, se você conseguir gravar no aplicativo gravador de voz, para depois você ouvir e ir aprimorando a sua fala, lembrando que o aprendizado depende muito do seu engajamento, do seu protagonismo e autonomia aí no desenvolvimento dessas habilidades. Então, poço, well. B, lago, lake. É uma quantidade de água cercada por terra por todos os lados. Ok? Agora a imagem C, percebam que é um fluxo de água. Nós temos aqui um fluxo de água que provavelmente ela vai se encontrar com outro rio, se encontrar com o mar, se encontrar com o lago. E aí nós vamos chamar esse curso de river, que nada mais é, em inglês, que rio. Então olha a diferença. Um lago, a água normalmente é parada e tem terra nos seus 4 lados. O rio, ele é um curso de água corrente, que normalmente deságua no mar. Então, rio, river. Vamos para a imagem D. Ela está meio confusa aí, mas ela é uma quantidade de água que está barrenta, ela está misturada com a terra. Nós vamos chamar isso de bog or marsh, que seria um brejo ou um pântano. Provavelmente vocês já devem ter visto em filmes. É uma grande quantidade de água lamacenta, barrenta, ela vai estar misturada ali com terra, com musgo, com plantas. É uma água de difícil acesso. Então nós temos aqui bog or marsh, que seria pântano ou um brejo. O item E é a palavra cognata, é a maior quantidade de água que nós temos no nosso planeta, porém a água imprópria nós vamos chamar de ocean. E o item F também está um pouco ruim de ver aqui, mas nós podemos fazer uma relação dessa palavra aqui com o filme, para quem assistiu, Frozen. Frozen Ocean, ou seja, é um oceano congelado, água congelada. Ok? Então, qual é a nossa missão agora? A nossa missão é analisar essas imagens e relacioná-las com as sentenças do próximo slide. Ok? Então, let's go to the next slide. Continuidade aí, a nossa missão aqui é relacionar as imagens do slide anterior com as descrições presentes nesses slides aqui. Então, qual estratégia nós vamos usar? Eu vou ler primeiramente em inglês para vocês, nós vamos traduzindo juntos, vocês vão tentando fazer essa inferência. Essas questões vão estar anexadas lá no formulário Google, ok? Então, é como se fosse uma explicação de como vocês vão realizar essa atividade aí. Lembrando que você deve utilizar ferramentas que vão ajudar você. Tá? O aprendizado de inglês depende muito do seu protagonismo, da sua autonomia, utilizando-se de ferramentas, tradutores, vídeos, enfim, qualquer ferramenta que você tiver mais facilidade em usar. Dicionários. Bom, então, primeira descrição aqui. An area of low-lying, uncultivated ground where water collects, a bog or marsh. Então, é uma área de terra não cultivada, ground uncultivated, onde a água é coletada, a bog or marsh, um pântano ou um brejo. Qual é a imagem que está relacionada a essa descrição? Segundo item aqui, frozen water, a brittle, transparent, crystalline, solid. Água congelada, sólida, frágil, transparente e cristalina. Qual a imagem que representa isso? Quem assistiu o filme vai conseguir facilmente fazer uma inferência do filme com essa palavra aqui, né? Terceiro tópico. A very large expanse of sea. Uma grande extensão de mar. Uma muito grande extensão de mar. Expanse, extensão. Of sea, extensão de mar. Qual a imagem que representa essa descrição? Próximo. Water held underground in the soil or in pores and crevices in rock. A água que é acumulada embaixo da terra, underground, embaixo da terra, no solo ou em poros e fendas na rocha. Então, normalmente quando chove, a terra ela contém vários microfuros. E o que acontece? A terra ela absorve essa água da chuva.
E onde essa água vai parar? Ela vai parar no subsolo, nos aquíferos, nos lençóis freáticos, ok? Aí, a grande relação que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: como que eu faço para pegar essa água? Como que nós pegaríamos essa água que está presa lá no subsolo, que ela foi absorvida pelo solo, que está lá underground? Através dos poços, tá? Essa aqui eu acho um pouco complicada, então eu vou até ajudar vocês aí. O poço, que é a primeira imagem. A primeira imagem, ela é um poço que era utilizado antigamente, com aquele baldinho que vocês já devem ter visto em filme ou algum desenho. O próximo item. Uma grande quantidade de água rodeada por terra. Então seria a lake, um lago. Qual é a imagem que representa essa descrição aqui? E o próximo? O curso natural de água fluindo para o mar ou para um lago. No caso aqui seria a água corrente, um fluxo de água que flui para o mar ou para um lago. No caso aqui seria river. Qual é a imagem do rio river? Ok? Então essa atividade vai estar anexada lá no Google Sala de Aula para vocês responderem, tá? Lembrando que é referente ao segundo bimestre. Vamos para a segunda atividade aqui, uma atividade bem legal. Essa atividade aqui eu vou explicar para vocês como é para ser feita. Ela vai estar anexada também lá no Google Sala de Aula. Como o vídeo está ficando muito extenso já, eu vou explicar como é para ser feita e eu vou corrigir lá no aplicativo, certo? Então nós temos aqui um grupo de palavras que eu vou circular em vermelho, certo? Vou falar para vocês o significado delas e vocês vão completar o item A a E com essas palavras, fazendo a tradução ou no dicionário ou fazendo inferências, a forma que for mais fácil para você, ok? Então aqui, rivers são rios, lakes são lagos, oceans, uma palavra cognata, são oceanos, aquifers são os aquíferos, groundwater são lençóis freáticos, saltwater, água doce, freshwater é água doce. Saltwater, no caso, é água salgada. Freshwater, água doce. Então, qual é a missão de vocês aí? É inferir informações, descobrir a tradução das sentenças e completar com as palavras que estão aqui no quadro vermelho, ok? Então aqui tem o item A, D, aqui o item E, F. E eu aguardo a resposta lá no aplicativo Google Sala de Aula, prezados alunos, ok? Agradeço pela atenção. Thanks so much. Bye bye. I hope see you soon.